O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. A liturgia de hoje, ela nos proporciona aquilo que é mais caro para um cristão, aquilo que é mais importante para aquele que foi batizado, aquela que foi batizada, viver a santidade. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, ele nos apresenta como viver a santidade. No dia de hoje, aqui no Brasil, nós celebramos uma festa que está um pouco esquecida entre muitos até católicos, que é a festa do Coração Eucarístico de Jesus. Ou seja, sempre na quinta-feira próxima daquela oitava do Sagrado Coração. Então, na sexta-feira nós rezávamos o Sagrado Coração. Então, na quinta-feira da frente é Coração Eucarístico de Jesus. Então, era uma festa que era celebrada sempre em Roma. No ano de 1930, o Papa Leão XIII, olhando para essa realidade, e é uma realidade que é bem próxima, é muito íntima de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, o Papa Leão XIII, na época, no século XIX, ele consente aos redentoristas a terem essa guarda. E depois que ficou para os redentoristas, então essa festa ficou meio que esquecida entre os demais, entre aquelas pessoas que não são redentoristas. Mas nós podemos olhar para essa realidade, para essa festa, e trazer também para nós. Ou seja, qual é a diferença de celebrar Sagrado Coração
e nós celebrarmos o coração eucarístico de Jesus. Não existe nenhuma diferença, é o mesmo coração, mas tem uma nota que nós precisamos recordar. É a nota de como nós estamos amando o coração. Ou seja, na primeira leitura, nós víamos o profeta Elias, aquele homem que tinha um ardor para Deus. No Evangelho, nós vemos os discípulos pedindo a Jesus, nos ensina esse ardor para com Deus. Então, nós podemos olhar para nós e perguntarmos como nós estamos rezando. Ou seja, a oração, ela não é simplesmente um mexer as mandíbulas. A oração não é simplesmente eu ter um desejo, uma vontade, né? Ou seja, isso é algo muito humanizante, mas a oração é algo que vai além. Talvez um texto da própria Sagrada Escritura que vai nos ajudar muito é a carta de São Paulo aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, São Paulo, que era um grande, vamos dizer assim, amante de Nosso Senhor, ele vai dizer, no hino da caridade, ele vai dizer assim: mesmo que eu dê metade dos meus bens aos pobres, mas se eu não tiver amor, de nada adianta. Mesmo que eu jogue meu corpo nas chamas, mas se eu não tiver amor, de nada adianta. Então, para Paulo, é importante muito esse amor. Então, para que nós vivamos a santidade, para que nós, assim, saibamos, né, rezar como deve ser rezado, nós precisamos ter uma caridade. E como nós vamos ter essa caridade? Se nós tivermos uma santidade. Então, assim, nós podemos amar no mundo 3 realidades. Nós podemos amar a Deus, nós podemos amar o outro e nós podemos amar a nós próprios. Mas esse amor, ele conota um amor que é um pouquinho diferente. Ele tem que ter um amor natural, já explico, e um amor sobrenatural. Então, assim, muitas vezes nós amamos Deus daquele mesmo amor que nós amamos o outro e também nós amamos nossa família, nossa casa, nosso cachorro, nossa conta bancária, nós amamos aquela comida, ou seja, tudo no mesmo patamar. E para amar a Deus, nós precisamos ter um amor um pouco mais elevado. É isso que os discípulos viam em Jesus, né? Ele tinha um amor mais elevado. E como está o nosso amor? A primeira leitura vai nos ajudar muito, né? Quando nós vemos, logo no início, capítulo 48, o Eclesiástico do Ben Sirac, versículo 1. O profeta Elias surgiu como fogo. Sua palavra queimava como uma tocha. Ou seja, o que Elias ele vai fazer é aquilo que o Antigo Testamento dizia, né? Que antes que o Messias viesse ao mundo, alguém teria o espírito de Elias. E como que era o espírito de Elias? Então, no início do cristianismo, a igreja vê que São João Batista é o que mais assemelha ao profeta Elias. E o que tinha Elias, que também nós precisamos ter, né? Ou seja, ele era um fogo, ele tinha um ardor, ele tinha aquela radicalidade, aquela vontade de estar unido ao seu Senhor. Então nós podemos já perguntar para nós, no terceiro momento, como que eu estou procurando o Senhor? Como que eu estou amando o Senhor? Como que eu estou rezando para o Senhor? Elias, ele tinha uma palavra que queimava como tocha, ou seja, a palavra de Elias
era uma palavra que tinha eficácia, mas não pelo próprio Elias, mas quem habitava em Elias, que era o Espírito Divino. E talvez hoje nós, o Espírito que é convidado a habitar dentro de nós é o Espírito Santo. Então, que nessa liturgia nós possamos ter aquele ardor que Santa Teresinha, ela tinha quando rezava. Diz que quando ela rezava a oração do Pai Nosso, ela não concluía a oração, porque ela não conseguia, de tanto entusiasmo, de tanta alegria, de chamar Deus de Pai. Santa Teresinha, ela achava o máximo, olhar para Deus e falar assim: Deus é meu Pai. E talvez nós, eu me coloco até aqui no meio também, talvez nós achamos que isso é normal, mas é algo que é normal porque nós temos um amor ainda muito natural. O nosso amor precisa ser elevado. E como que o nosso amor se eleva? Todas as vezes que nós deixamos o Espírito Santo agir em nós. É Ele que vai fazer com que o nosso amor por Deus seja um amor mais graduado, um amor mais elevado. E nós podemos fazer isso suplicando, pedindo, implorando para Deus. Foi o próprio Jesus que disse no Evangelho de São Lucas: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser-vos aberto, pois aquele que procura, encontra, aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. Então, se nós ainda temos pouco amor para esse coração eucarístico de Jesus, é porque ainda nós não pedimos o suficiente, não procuramos assim de maneira adequada e nós não assim suplicamos como deveria suplicar. Então, que no dia de hoje Deus possa aquecer o nosso coração para amá-lo como Ele também me ama. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,